Muitos o chamam de pão novelo de lã, outros o chamam de rolo de lã. Mas de uma coisa eu tenho certeza, você vai mais uma vez surpreender sua clientela e ter elogios durante anos e anos a fios. Fica até o final do vídeo porque hoje tem pão rolo de lã. Um tim farinha e duas formas redondas lisas de 23 cm de diâmetro e 10 cm de altura. Essas formas devem ser altas para não deformar a modelagem dos pães. Reserve! Em um recipiente, coloque 250 gramas de queijo tipo mussarela ralado, 250 gramas de presunto ralado e 50 gramas de queijo tipo parmesão ralado. Misture tudo isso muito bem. Reserve, pois usaremos para rechear 10 pães. Bata em um recipiente um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar. Esse ovo batido com açúcar será pincelado na superfície dos pães antes de assar. Em um recipiente, peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo e 10 gramas de fermento biológico seco. Misture o fermento biológico seco muito bem até que ele desapareça no meio da farinha. Faça sempre isso, pois a probabilidade de erro ao usar o fermento biológico seco é quase nula. Em outro recipiente, coloque 2 ovos inteiros, 50 gramas de açúcar, uma colher de sopa rasa de sal, 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada e 50 ml de óleo. Misture tudo isso muito bem até formar um creme bem liso. Gente, nesse caso aqui pode ser manteiga com sal ou até mesmo margarina, pois o importante aqui é somente a adição de gordura na massa. Acrescente agora nesse creme 400 ml de água morna e continue misturando até derreter completamente o açúcar e começar a derreter a manteiga. A água morna aqui deve ser testada nas costas das mãos primeiro e não deve sentir a reação de calor. Portanto, essa água morna deve ser suportável na pele sem queimar. A água muito quente aqui nesse caso irá matar o fermento biológico seco, deixando o pão duro, o que atrapalha muito o andamento da receita. Coloque neste líquido e de uma só vez a mistura de farinha de trigo peneirada juntamente com o fermento biológico seco. Misture com a ajuda de uma colher de pau até formar uma massa bem lisa e homogênea. Aqui nessa etapa, quanto mais lisa a massa ficar, melhor será o desempenho da massa no decorrer da sova e na finalização e confecção dos pães, deixando mais macios no final. Vá acrescentando agora e aos poucos mais 800 gramas de farinha de trigo peneirada e misture sempre com uma colher de pau logo depois de cada adição. Essa farinha de trigo deve ser colocada aos poucos, pois dependendo de vários fatores pode ocorrer a adição de um pouco mais de farinha de trigo ou um pouco menos de farinha de trigo. Portanto, vá devagar e sempre aos poucos. Mexa sempre com a colher de pau até que a massa comece a exercer resistência e você não consiga mais mexer com a colher de pau. Nesse momento, comece a mexer com as pontas dos dedos delicadamente até que a massa comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos.
Passe essa massa agora para uma bancada enfarinhada e comece a sovar até que essa massa fique bem elástica e macia. Pincele óleo em um recipiente. Coloque a massa no recipiente, cubra o recipiente com plástico filme e deixe a massa descansar nele por cerca de 20 minutos somente. Depois deste tempo, pincele óleo em toda a bancada para facilitar o manuseio da massa. Coloque a massa sobre a bancada pincelada com óleo e comece a sovar novamente, bem delicadamente, até que a massa volte ao seu estado normal de maciez e de elasticidade. Divida esta massa em 10 pedaços iguais. Em seguida, faça 10 bolas de mesmo tamanho com esses pedaços de massa. Abra cada bola de massa individualmente com um rolo de macarrão em um retângulo de 30 cm de comprimento por 15 cm de largura. Agora, meça uma linha imaginária bem no centro da massa, ou seja, deixando 15 cm na parte superior e 15 cm na parte inferior. Pressione com as pontas dos dedos todas as laterais do retângulo de massa. Em seguida, com um cortador de massas, faça pequenos cortes na parte inferior da massa. Esses cortes devem ter cerca de meio centímetro cada um. Certifique-se de não separar as extremidades da massa. Respeite 1 centímetro de margem sem separar. Acompanhe. Esses cortes devem ficar por dentro, no centro da parte inferior. Em seguida, comece a rechear a massa. O recheio já deve estar dividido em 10 partes iguais, porque aqui, como já disse, iremos fazer 10 pãezinhos. Coloque o recheio na parte superior da massa. Nivele bem. Comece a enrolar a massa pela parte superior, formando uma espécie de triângulo nas duas pontas superiores. Faça isso para que o recheio não vaze na hora do crescimento da massa ou na hora de assar a massa no forno. Comece a enrolar a massa pela parte superior até chegar no fim da massa na parte inferior, revelando assim o efeito de novelo, rolo de lã. Faça isso com todas as 10 bolinhas de massa e com todo o recheio dividido em 10 partes iguais. Veja! Pressione muito bem as laterais do rolo de massa com as pontas dos dedos, vedando bem. Faça tudo isso que eu te mostrei agora com as 10 bolinhas de massa. Faça isso com todas elas. Coloque os pães já modelados na forma da seguinte maneira. 4 pães devem ser bem colocados juntos nas laterais da forma. Sendo que o quinto pão deve ser colocado bem no centro da forma, como te mostro no vídeo. Faça isso com as duas formas redondas. Coloque as duas formas redondas dentro de uma forma retangular maior.
Isso vai facilitar o manuseio das duas formas redondas e vai evitar que os pães queimem a parte de baixo na hora de assar. Pincele a mistura de ovo batido com açúcar na superfície de cada pão. Leve esses pães para descansarem por cerca de 2 horas ou até que os pães cresçam e cheguem até quase na borda das formas redondas. Não deixe os pães crescerem muito e passarem da borda da forma, pois se isso acontecer, o efeito de novelo e rolo de lã vão ficar deformados. Depois deste tempo e com os pães já crescidos, pincele novamente a mistura de ovo batido com açúcar na superfície de cada pão. Agora leve os pães para assarem em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até que os pães dourem levemente a superfície. Retire os pães do forno e com eles ainda quentes, pincele manteiga derretida na superfície de cada um para ativar o brilho.